Explodiu em Brasília, isso muda tudo. Vou trazer aqui o que muda no Brasil, mas antes eu peço, claro, você que chegou aqui nesta live logo pelas primeiras horas do dia, eu estou aqui trazendo informações precisas para vocês e eu peço a única coisa, o like e o compartilhamento, porque é muito importante para o nosso trabalho aqui, tá bom? O Direita no Brasil, como muitos sabem, é um canal perseguido, até pelo nome, né? Direita. Vocês sabem que os canais de direita eles são perseguidos e o nosso alcance não é pleno graças à perseguição. Mas eu peço para você que está em casa, que gosta do meu trabalho diário, você deixa o like, compartilha em todos os grupos, pegue o link dessa live e jogue nos grupos que você faz parte. Hoje eu vou trazer aqui um alerta do Nicolas Ferreira, grande Nicolas Ferreira, à população brasileira, mais especificamente aos cristãos do Brasil, e também vou trazer aqui um comentário sobre o PL do aborto, dito aí pelo nobre jornalista Alexandre Garcia e o Van Hatten, né, que bateu de frente com o ministro de Lula no dia de ontem, onde ele esteve ali na Câmara dos Deputados para explicar a situação aí dessa compra de arroz, que muita coisa precisa ser revelada. Vamos então para o primeiro vídeo do grande Nicolas Ferreira e a gente já vai acompanhar. Vamos lá. Esse vídeo aqui é para os cristãos e especialmente para aqueles que se acham cristãos. Nas últimas semanas, eu tenho raciocinado, pensado sobre aonde estão o sal e luz dessa terra. Afinal de contas, o cristão ele sempre foi o norte, não somente moral, espiritual, mas intelectual da sociedade. E eu te pergunto, quando foi que a gente parou de ser isso? Quando foi que feminismo, fábulas, narrativas começaram a influenciar mais nossa mente do que, de fato, o evangelho? Afinal de contas, o cristão não deve ter uma mente renovada por Cristo? Uma mente renovada por Cristo não pode apoiar matar crianças inocentes, seja no ventre ou fora dele. Isso, para o cristão, deveria ser uma simples questão. Quando você completa, pode-se matar o inocente quando? Se você conseguiu completar isso, parabéns. Você acaba de começar um genocídio. Foi assim com negros, foi assim com judeus, foi assim com todo ditador que disse que é possível e certo matar o inocente quando, e completa-se isso e vira um genocídio. Ou seja, a discussão de todo esse PL, que praticamente foi extremamente narrativas atrás de narrativas, mentiras e desinformação, para o Brasil, que tem mais de 80% dos cristãos, deveria ser algo simples. Não podemos matar o inocente. Até mesmo porque a Bíblia fala que antes do ventre eu te concebi para nações. Mas, Nicolas, nós estamos falando sobre questões religiosas, uma questão científica. Ok. Na questão científica, da mesma forma. Estamos falando de crianças completamente formadas, com o coração batendo. Crianças que já nascem prematuras nessa mesma época de gestação. O que isso nos mostra? De que os cristãos não estão sendo cristãos. É o que eu sempre digo. O Brasil e o mundo não precisam de mais cristãos. Precisam de mais cristãos de verdade. Mais cristãos que consigam exercer o cristianismo. Porque uma mente renovada por Cristo jamais cairia em tanta desinformação, engano e mentira. E me assusta muito ver que lideranças religiosas, pastores, dedicaram isso aqui de tempo, raras exceções, para poder defender a vida. Ora, isso não diz respeito a vocês? Pastores, apóstolos, pessoas que dão show praticamente em grandes estádios, que não ouviam um pio de vocês. O que o Nicolas está fazendo aqui é encostar esses que se dizem profetas hoje em dia, esses que se dizem apóstolos, mesmo sem andar com Jesus, isso é um papo teológico para outro vídeo, mas enfim, esses que se proclamam pastores, quase semideuses, que estão caladinhos, eles estão quietinhos. Você não ouve eles falarem em defesa da vida, a favor do PL do aborto. Por quê? Porque estão com medo de perder pessoas dentro das casas, das igrejas.
Estão com medo de perder membros de igreja que são a favor, e é isso que o Nicolas está alertando aqui. Se você é cristão, você deveria ser contra. Isso aqui deveria ser uma regra básica para quem se diz cristão. Estou falando com católicos e evangélicos. Você é católico e você defende a tirada de vida de uma criança no ventre da mãe, você peca. Se você é evangélico e você permite, e você apoia isso. Ah, mas ela foi estúpida. Não interessa. Há outros meios dessa mulher não criar esta criança. Se ela acha que vai ser um peso na vida dela, doe para quem deseja ter um filho. É fácil, só que o ser humano complica. E aqui eu não cobro como deputado, mas eu cobro como membro do corpo de Cristo. Daquele que também tem o direito de falar, porque eu faço parte dele. Onde estão vocês? Porque, afinal de contas, fica apático, né? Fica como se fosse Nero. Eu fico aqui tocando a minha harpa enquanto Roma pega fogo. E qual seria o nosso papel em tudo isso? Seria esclarecer, seria trazer luz, seria ser sal, conservar aquilo que de fato é bom e verdadeiro. E um cristão jamais deveria cair em tantas mentiras assim. Afinal de contas, a verdade te leva ao Pai. O que eu trago aqui para todos nós? De que se você não está caminhando na verdade, você não está caminhando em direção ao Pai. Será mesmo que nós somos uma nação cristã? Nós somos uma nação de conservadores? Ora, eu vi tantas pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, que simplesmente estavam defendendo matar uma criança porque algo horrível aconteceu. E quando nós cristãos começarmos de fato a defender aquilo que é bíblico, o mundo achará loucura? É claro que o mundo achará loucura, mas não estou falando do mundo, eu estou falando da igreja. A igreja tem achado loucura o evangelho. Isso, para mim, não é novidade também. Porque a Bíblia fala que nos últimos tempos isso acontecerá. Em Oséias já deixava isso bem claro, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, quantos cristãos de fato estão dispostos a morrer pelo evangelho, a defender o evangelho? Eu não digo aqui no sentido, no sentido de buscar o sacrifício, de ir atrás, do sofrimento, não. Eu estou dizendo que, antigamente, Daniel ele mudou toda a Babilônia, porque, de fato, ele tinha posicionamento e propósito. Davi da mesma forma, Josué da mesma forma, Caleb da mesma forma. Agora, se os cristãos não estão aguentando a pressão do mundo, nós vamos aguentar o quê? Porque, Nicolas, se eu postar isso, eu serei taxado de TR do estuprador. Ora, use a tua verdade. Isto é mentira. E quando você precisar defender a vida, independente de qualquer coisa? Afinal de contas, o cristão, ele nunca completa. É possível matar um inocente quando? Porque o que o mundo está querendo delimitar para nós é que é possível matar um inocente quando a dor foi muito alta para a sua concepção. Não vejo argumento bíblico algum para poder defender isso. Afinal de contas, nós somos sal e luz dessa terra ou nós somos o caramelo? Porque, como diz Spurgeon, nós não somos o caramelo. O mundo ele não quer te engolir, ele quer te cuspir. Então, uma dica para os trans-cristãos, aquele que se sente cristão, mas não é, de que se o mundo não te odeia, algo está errado. E se o mundo te aplaude pelos seus posicionamentos, saiba que você não é um cristão. Nós não somos reconhecidos por quem nos ama, mas por quem nos odeia. E quando nós começarmos a falar que nós defendemos a vida em todos os estágios, independente do que aconteça, o que você vai fazer? Você vai recuar? Você vai fechar o seu Instagram? Você vai mudar de religião? Afinal de contas, é muita pressão para um cristão falso, né? O que eu tenho para dizer aqui é que nós estamos no começo do fim, é o que eu estou sentindo. De que para algo tão simples, a igreja está sendo tão enganada.
é porque, de fato, está na hora do Senhor voltar. Está na hora do Senhor mostrar, de fato, quem é quem. E não se engane, porque a Bíblia é extremamente clara contra aqueles que lutam pela justiça e aqueles que possuem sangue de crianças inocentes em suas mãos. Esse desabafo aqui não é de um deputado. Esse desabafo aqui é de um cristão que tem erros, falhas e que só está de pé por conta da misericórdia do Senhor. Mas um cristão que entendeu o seu propósito e que jamais vai retroceder 1 centímetro que se quer para poder lutar pela verdade bíblica por conta de uma pressão de um coletivo que nós, nada devemos a eles. Pelo contrário, são inimigos da nossa fé. São pessoas que não são esclarecidas, pessoas que vivem da mentira e da mentira se sustentam. Então, você que é cristão, saiba que se você está tomando um posicionamento certo, que o Senhor te encoraje e continue firme. Agora, se você é um falso cristão, que está entre esses 80% aí, saiba que é momento de você tomar uma posição diferente. Caso contrário, vai ser muito ruim ouvir do Senhor: eu não te conheço e eu nunca te vi. Porque aquele que se não coloca de dedicar o seu tempo e a sua energia para poder defender uma vida inocente, que poderia ser você, eu não sei se, de fato, teu coração consegue se colocar à disposição de defender nada mais. É isso. Simplesmente isso. Palavras sinceras de um coração indignado com a frouxidão e covardia dos falsos cristãos no Brasil. Meu Deus, que lapada que aquele que se julga como cristão recebeu neste momento deste rapaz que tem feito tanto pelo nosso Brasil, que é o Nicolas Ferreira. Neste momento eu fico aqui envergonhado, eu como cristão, né, de ter pessoas, líderes evangélicos e católicos se calando neste momento, diante de toda essa atrocidade. Não é só no Brasil não, é no mundo, tá? Estão querendo liberar o aborto assim, desenfreadamente, tá? Não é só no Brasil não, nos Estados Unidos muitas pessoas sofrem literalmente tentando defender as crianças dessas pessoas más que querem tirar suas vidas. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo também sobre este tema do nosso querido Alexandre Garcia, que é um dos melhores jornalistas do nosso Brasil. E eu faço questão de trazê-lo aqui. Dos abortistas e das abortistas, principalmente, fez adiar a votação que estava em regime de urgência do projeto de lei que considera assassinato, homicídio, o homicídio de bebês já formados, com mais de 5 meses de gestação. O presidente da Câmara disse que vai fazer uma comissão. Quando se faz uma comissão é para... Isso a gente sabe há décadas. Vamos fazer uma comissão. Então, um grupo de trabalho. Aí vai ficar nas reuniões, né? E transferir para o segundo semestre. Enquanto isso, o ministro Alexandre de Moraes quer saber se 5 hospitais de São Paulo, houve denúncia, que não estão cumprindo a ordem dele de executar, né, a ordem de fazer o aborto de bebês com mais de 5 meses de gravidez, né? Que os médicos estariam ainda obedecendo o que disse o Conselho, o que determinou o Conselho Federal de Medicina, proibindo a morte de fetos com essa idade, né? A assistolia. Assistolia significa uma injeção de potássio no coração, cloreto de potássio, que faz com que o batimento cardíaco, a contração, a diástole e a sístole do músculo cardíaco percam, seja desestimulado, e o bebê morre.
Os pediatras dizem que isso é muito doloroso, porque até acertar o coração, é uma agulha grossa, vai se furando o bebê. Deus até me acertar livre. o coração. Deus me livre. E a mãe também corre risco de ter um rompimento. É os que se dizem contra a tortura, né? É os que se dizem contra o regime militar, é os que se dizem defender a democracia, é os que se dizem defender a vida da mãe, é os que se dizem defender a vida. A esquerda maldita. Perdoe falar isso, mas é. Mas são malditos. Querem o sofrimento de uma criancinha, de um bebezinho. Rompimento do útero e tal, também é uma operação perigosa, inclusive, para a mãe. E aí ele, ministro Alexandre de Moraes, deu 48 horas para os hospitais demonstrarem que estão cumprindo a ordem dele e não do Conselho Federal de Medicina, que, aliás, chegou tarde em relação ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, que é de maio, se não me engano, dia 11 de maio de 2012, Resolução 1000. Eu não ouvi falar, eu li. Eu fui lá no Conselho Federal de Medicina Veterinária e fui ver a Resolução 1000. E ela trata exatamente disso, da eutanásia animal, de fetos ou de animais adultos. E diz o seguinte, artigo 15. Consideram-se métodos inaceitáveis. E aí vem lá, pancada na cabeça, afogamento, fogo, né? E inciso 10, uso isolado de bloqueadores neuromusculares, cloreto de potássio, que é exatamente para fazer a assistolia, ou sulfato de magnésio. Está lá escrito, veterinária, para evitar o sofrimento do animal. O presidente Lula deu uma entrevista aí, e depois de falar na pessoa estuprada, ele diz, que monstro vai sair do ventre dessa menina? Foi tão chocante que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, quando publicou a declaração, cortou esse pedaço. Lá na União Soviética fazia-se isso também. O sujeito caía na desgraça, cortava a foto dele, tirava a declaração dele. Pois é, o presidente já declarou que combate valores como família, né, como patriotismo, que se orgulha de ser chamado de comunista, é amigo do Ortega, do Maduro, de ditadores em geral. E agora mais essa. Bom, gente, vamos falar de uma outra questão médica. Bom, uma já é o 20º caso de morte de leptospirose no Rio Grande do Sul. Na enchente de... Eu queria trazer essa parte para vocês, né, do comentário do nosso grande jornalista, o Garcia, né? E ele falou tudo, né? Explicou para nós. Acho que ainda há dúvidas ainda em algumas pessoas do Brasil de como isso seria feito na criança. Todo o projeto está envolto disso, toda a discussão, todo o debate que nós temos está em torno disso, de como será feito. Nós queremos, nós cristãos, nós que defendemos a vida desde sua concepção, não queremos que isso acontecesse nunca. Mas já estava previsto em lei que isso acontecesse. E aí o PSOL foi mexer nisso lá, porque eles não se contentam. Também a gente sabe que é cortina de fumaça pra gente esquecer o negócio do arroz. Mas não tem problema não, a gente mistura tudo e a gente discute tudo. Não tem o menor problema. Nós vamos ficar em cima de cada detalhe do que eles tentarem aprovar no nosso Brasil. A gente tá de olho. Nós continuaremos de olho. E a gente não esquece do arroz, não. O Marcel Van Hatten, no dia de ontem, encostou o ministro de Lula, o Fávaro, na parede e falou tudo aquilo que estava engasgado na garganta. Ele, como gaúcho,
ver o escárnio que o governo está fazendo com o povo gaúcho depois desse sofrimento das enchentes. Ele não aguentou. E olha só o que ele disse na cara do Carlos Fávaro. Esse governo que o senhor representa, o governo Lula, não tem respeito realmente com o Rio Grande do Sul. Eu sei que o seu discurso aqui é na tragédia não tem política, precisamos olhar para todos, mas a verdade, me perdoe se estou sendo duro com Vossa Excelência, a verdade é que ofende os gaúchos Vossa Excelência insistir no leilão do arroz. Isso é uma ofensa para o Rio Grande do Sul. Eu quero que o senhor saiba que nós estamos ofendidos com essa proposta do governo, por uma série de motivos. Para começar, porque quando ela foi pensada em janeiro deste ano, ou talvez até antes, porque outros leilões já aconteceram, não havia nada de previsão de uma enchente como nós tivemos no Rio Grande do Sul. Quando, antes de maio, antes das enchentes, dias antes, Lula diz que se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, deputado Afonso Ram. Se arrepende de não ter importado arroz da Venezuela, ele revela ali que, na verdade, a intenção nada teria a ver com o que aconteceria depois no nosso estado do Rio Grande do Sul. Finalmente, senhor ministro, quando saem as medidas provisórias com mais de 7 bilhões de reais de crédito, e nas medidas provisórias está consignado que elas foram assinadas pelo presidente Lula e pelos ministros do governo em virtude da calamidade no Rio Grande do Sul, isso se torna uma ofensa para os gaúchos, uma ofensa para os produtores de arroz que conseguiram colher mais de 80% antes das enchentes, uma ofensa para o cidadão gaúcho que está precisando de dinheiro para muitas outras prioridades, não para arroz que nós não precisamos. O Salgado Filho continua parado sem 1 centavo do governo federal, que é responsável solidário, a lei do seguro de 130 milhões, a pagar o excedente até agora calculado em mais de 200 milhões de reais, e nós sem voos para sair do estado do Rio Grande do Sul, porque de 650 voos por semana, baixamos para menos de 120. Deputado Alceu Moreira, é uma via crucis para qualquer cidadão gaúcho, para nós, deputados federais também, que estamos optando, obviamente, por seguir essa via cruz, porque queremos estar aqui em Brasília trabalhando, para sair por Caxias, por Jaguaruna, por aeroportos pequenos, por tudo que é lugar, com cargueiro da FAB, isso quando o governo não boicota, que é o que nós estamos ouvindo agora de bastidor, o que é pior ainda, a ida de parlamentares para Brasília, e o governo vai oferecer 7 bilhões de reais para comprar arroz, 20 vezes mais do que o Salgado Filho está pedindo para uma recuperação urgente. Não tem cabimento, senhor ministro, isso é ofensivo para o cidadão gaúcho. É ofensivo, mais ainda, quando sabemos que a decisão tomada era, em primeiro lugar, eleitoral, e achávamos que era só isso. Eu queria saber, por isso, senhor ministro, quem decidiu colocar o logo do governo no saco do arroz a ser importado? De quem foi esta decisão? Eu quero saber quem foi o CPF a decidir isso, porque... E vocês acreditam que ele falou? Vocês acreditam que o Fávaro realmente explicou de quem foi a ideia de colocar o logotipo, o logo, né, a marca do governo no pacote de arroz? Claramente, uma vontade de produzir efeitos eleitorais num ano em que as urnas dirão quem são os futuros prefeitos e vereadores. Também quero saber, senhor ministro, se a demissão de Neri Geller, afinal de contas, foi a pedido, como ele afirmou ter recebido a comunicação no seu gabinete, ou se foi por sua determinação, como ele alega e diz que fez questão de fazer contar nos documentos oficiais. Eu também quero saber, senhor ministro, se a responsabilidade de manter o leilão, primeiro de fazê-lo acontecer, depois de manter o leilão, a despeito da opinião contrária inicial, segundo Neri Geller disse dele, Vossa Excelência agora disse que coincidia, pelo visto em momentos distintos. Eu gostaria de saber, afinal, senhor ministro, de quem foi a decisão de manter sua, do ministro da Casa Civil, de quem? Nós estamos com uma situação muito ruim e por isso estamos convocando também o ministro da Casa Civil e também o ministro Paulo Teixeira, porque eu não consigo entender, sinceramente, como a Conab, que está no ministério, está tendo em Vossa Excelência aqui o maior defensor de coisas que, aliás, são altamente suspeitas.
ou Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Vossa Excelência compraria um carro usado numa fruteira? Pois uma sorveteria está vendendo milhões de toneladas em arroz pelo leilão do governo. Nós tivemos uma empresa que aluga máquinas e carros vendendo milhões de toneladas de arroz, de reais em arroz para o governo. É um absurdo. E aí eu queria saber, senhor ministro, por que Neri Geller, afinal, foi demitido se a situação me parece muito além dele. E ele disse aqui, literalmente, que falou para o senhor ministro, eu quero que o senhor confirme se é verdade ou não, que ele teria dito para o senhor sobre os leilões. Você conhece Robson, sabe como funciona. Ele disse que disse isso a Vossa Excelência. Eu queria a confirmação de Vossa Excelência, ele disse isso, que o senhor conhece o Robson Luiz Almeida de França, que foi assessor de Neri Geller e foi advogado seu também. Eu queria saber se o senhor conhece, e aqui Neri Geller se referia quando disse a Vossa Excelência, segundo o relato seu, de Neri Geller, que o senhor sabe como funciona. Por isso não há nada que seja à toa. Tentamos pela justiça, deputado Lucas Redecker, deputado Felipe Camusato, depois entramos no TCU, deputado Afonso Ram, fizemos o que estava ao nosso alcance, mas o leilão aconteceu. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque se não fosse o leilão ser realizado, não teríamos visto que não houve competição, senhor ministro. O senhor acha normal ou o senhor acha suspeito? E em 15 dos 17 lotes não houve competição. Num leilão de maior desconto que a Conab normalmente tem deságio até 30%, 40%, quase todos foram vendidos a R$5 pelo preço de abertura. Para empresas que tudo indica são de fachada, um mini mercado no Macapá, uma queijaria, Queijo Minas. Senhor ministro, são graves todos os indícios que estão apontados. Eu queria ouvir realmente de Vossa Excelência até que ponto Vossa Excelência tem responsabilidade sobre isso, porque não me venha com história de ataque especulativo, porque não é, e até que ponto Vossa Excelência tem convicção sobre o que está fazendo, importar um arroz para fins eleitorais e para fins escusos, muito provavelmente, ou até que ponto Vossa Excelência está apenas agradando a chefia, a Lula, porque me parece que tudo está surgindo por ali. O deputado Zucco tem um grande mérito, fora tantos outros, de propor uma CPI do arroz que precisa ser instalada aqui para chegar às últimas consequências. Nós vamos ver, tá? Eu vou deixar rodando para a gente assistir o que foi falado, o que o Fávaro respondeu ao Marcel Van Hatten. Por isso que é muito importante você deixar o like e compartilhar, chamar mais pessoas para assistirem. Essas informações são precisas, tá? Então, senhor ministro, eu deixo as perguntas aqui, quero saber do logo do governo, se a demissão foi a pedido ou não do Neri Geller, se a responsabilidade foi sua, onde está o Paulo Teixeira, e se o senhor não acha que esse leilão foi muito suspeito. E, por favor. Os questionamentos do deputado Marcelo. Vamos lá. Primeiro, ele questionou se em janeiro o governo tinha a intenção de fazer importação de arroz. Veja que janeiro e fevereiro nós tivemos os preços mais altos do arroz. Gostaria de dar um passo atrás. O mercado de arroz mudou um pouco o patamar a partir de julho de 2023, quando a Índia fechou as suas exportações de arroz. Uma condição estratégica para a sua população, para os seus estoques, destinado à segurança alimentar dos indianos. Isso mudou um pouco o patamar para cima dos preços do arroz mundial. Chegamos ao final do ano, ali por dezembro, o pico da entre-safra, o ponto mais distante entre a safra é dezembro, como foi dito aqui, alguns deputados, janeiro, Santa Catarina começa a colher, fevereiro, um pouquinho Rio Grande do Sul, intensifica-se em março. E o preço mais alto, é óbvio, o governo tem que ser guardião da estabilidade, do combate à inflação. O presidente chegou a perguntar, precisa ter importação de arroz? E nós fizemos uma reunião no Palácio do Planalto, vários ministros, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Agricultura, Fazenda, Casa Civil, e
o diagnóstico e o contexto, não precisa fazer importação de arroz, porque está começando a safra. E o estoque demora um pouquinho, porque o que está na gôndola do supermercado foi comprado mais caro. Então, não vai ser em janeiro ou fevereiro que os preços vão ceder, mas é natural. Inclusive, eu lembro bem, o ministro Haddad disse que tinha até uma perspectiva de deflação do preço de arroz ali, agora, nesse momento, até o mês 6, que vem vindo, e a gente tinha uma perspectiva muito boa. A safra foi 7,5% maior plantada de arroz. Então, não precisa fazer. Segundo, segundo posicionamento naquele momento, estímulo à produção de arroz, e vamos fazer. Ampliar e diversificar nas mais diferentes regiões do Brasil o plantio de arroz. Está dentro do planejamento agora do novo Plano Safra. Como, por exemplo, contatos de opções, 100 mil toneladas, o governo garante a compra caso esteja abaixo do preço mínimo, desculpa, não é preço mínimo, o contrato de opção pode ser acima do mínimo, garantindo, inclusive, uma rentabilidade ao produtor, de forma a estimulá-lo a plantar 100 mil toneladas no Oeste Baiano, 200 mil toneladas no Centro-Oeste, exemplos como esse, e vão ser tomadas medidas de estímulo à produção de arroz. Não só de arroz, inclusive, foi debatido arroz, feijão, milho, trigo, mandioca, estimular um pouco mais essa base da alimentação brasileira. E segundo, como a ação que poderia ser tomada, então, nessa discussão ali atrás, era caso chegasse no final da entre-safra, no final de 2024, e aí tivesse novas altas de preço, desequilíbrio inflacionário, a possibilidade de tirar a TEC, a taxa de importação, para que o mercado... Ensaboa e não responde o que está sendo perguntado, né? O mercado se regulasse um pouco, chegasse no final. O estoque não é suficiente, é muito justo, ou falta um pouquinho, como já foi dito aqui por todos. Essa foi, então, o direcionamento das ações com relação ao arroz ali atrás. Aí veio a tragédia, essas medidas foram antecipadas, né? E, de novo, o Brasil tem uma vulnerabilidade há alguns anos, não tem 1 quilo de arroz em estoque para fazer enfrentamentos quanto a movimentos especulatórios, que já disse, pela enésima vez, vou dizer, não é feito por produtores. Então, por isso, a necessidade do leilão para recompor um pouco dos estoques. Com relação à não ação do governo, aí a fala do deputado Marcelo, deputado Alceu, mais deputado Girão, todos os deputados que falaram, não dá para dizer e negar a inexistência da ação do governo. São mais de 100 bilhões de reais já liberados. Ainda ontem, mais de 17 bilhões de reais. O deputado Alceu estava na reunião com o ministro Fernando Haddad, onde sim, já está sendo estruturado dentro do governo, e eu concordo, se as atividades econômicas não estão acontecendo, o ICMS está acabando. E aí, como é que faz para sobreviver, pagar a folha de servidores públicos, saúde funcionando, educação funcionando? Mas o deputado Alceu é testemunha que já está aberto o diálogo e o governo já está estruturando medidas de compensações da perca de arrecadação do Estado do Rio Grande do Sul e dos municípios. Com relação ao logo do governo no pacote, na importação, e inclusive eu cheguei fui dialogar com alguns ministros do TCU, com o ministro, depois do edital e da contestação legítima dos parlamentares, a necessidade, e é papel, e é institucional, a marca da Conab na embalagem. Não dá para vender um arroz em embalagem vazia, limpa. Isso não existe. Agora, não se faz necessário, e é uma proposta, acho que o deputado Ram mostrou aqui, é uma proposta que ainda nem está ainda no edital, não se faz necessário estar lá considerando o Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Governo Federal. Isso não precisa, que era um rodapézinho. Aquilo lá é desnecessário. Entendi. Então, realmente se confirma o que o Van Hatten disse. Então, eles queriam fazer realmente a propaganda do governo no saco de arroz. Então, aí que se intensifica ainda mais a gravidade do assunto. Isso precisa ser investigado, essa CPI tem que sair, eu apoio essa CPI. Eu não sei se você concorda comigo. Coloca aí nos comentários
CPI do arroz. Coloca nos comentários CPI do arroz, que eu vou saber que você chegou até o final e que você concorda comigo aqui, tá bom? Eu agradeço imensamente você que chegou até o final. Muito obrigado. Repasse essas informações para frente em todos os grupos que vocês fazem parte. Não esquece de deixar o joinha, é importante. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Deus abençoe você, sua família e a nossa nação. Até breve.